Um homem acorda às 5h30 da manhã, desce 4 andares por escadas de concreto, cruza uma avenida vazia e entra no seu turno em uma fábrica estatal. Não escolheu esse trabalho. Foi atribuído a ele 4 décadas. Isso é o que durou a República Democrática Alemã, mais do que a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar e o nazismo, somados todos juntos. Um Estado que controlou o trabalho, a moradia, o pensamento, as conversas privadas, que destinou 97 mil funcionários e 173 mil colaboradores secretos para espiar seus próprios cidadãos. 1 de cada 63 habitantes era um confidente. E, no entanto, milhões de pessoas nasceram lá, se apaixonaram, criaram filhos, riram de seus próprios líderes e construíram identidades que nenhuma reunificação conseguiu apagar por completo. Esta é a história da Alemanha Oriental, o Estado que o mundo preferiria esquecer e que seus próprios cidadãos não podem. Berlim, 2 de maio de 1945. Wolfgang Leonhard, membro do grupo de quadros comunistas enviados por Stalin para reconstruir a Alemanha do zero, olhava da janela de um automóvel soviético o que restava da capital do Terceiro Reich. Não restava quase nada. Escreveu depois que o que viu lhe colocou na mente a imagem da Divina Comédia de Dante. Soldados do Exército Vermelho cantando bêbados, mulheres limpando escombros sob vigilância armada, colunas intermináveis de pessoas fazendo fila nos poços de água, porque os canos levavam semanas quebrados. O só distrito de Berlim continha 55 milhões de metros cúbicos de escombros, suficiente para construir um muro de 5 metros de altura e 30 de largura desde Berlim até Colônia. Ali, nessas ruínas, nasceu a Alemanha Oriental. Mas antes que existisse o Estado, havia pessoas. Ilse Henschel tinha 8 anos quando os soldados russos expulsaram sua família de Sternberg, hoje Torzym, na Polônia Ocidental. Seu pai estava em cativeiro soviético. Ilse, sua mãe, sua avó e suas 2 irmãs marcharam em direção ao oeste, seguindo a Bundesstraße 1, entre colunas de civis e cadáveres de soldados jogados nos acostamentos. A família adoeceu de tifo. A avó morreu de uma ferida na perna que infeccionou. A envolveram em uma manta, a subiram em uma carroça e a enterraram no cemitério mais próximo que encontraram. Ilse diria décadas depois que uma das imagens que não pôde apagar de sua mente foi a de uns soldados soviéticos com cara de cansaço que lhes deram açúcar para que pudessem cozinhar as maçãs verdes que encontravam no caminho, que esse açúcar lhes salvou a vida. Ao final, chegaram às proximidades de Potsdam, ao sudoeste de Berlim. Para 1950, 1 de cada 4 pessoas que viviam no que seria a Alemanha Oriental era um refugiado chegado do leste. 20 milhões de alemães ficaram sem lar depois da guerra. 50% do parque habitacional do país havia sido destruído. Cidades como Rostock perderam 85% de seus edifícios pelos bombardeios anglo-americanos. E sobre essas ruínas, com essas pessoas, Walter Ulbricht tinha que construir um Estado.
Ulbricht era um homem de 1,65 metros de altura, com voz estridente e pronúncia saxã que fazia rir os públicos urbanos de Berlim. Joseph Goebbels o havia ridicularizado publicamente em um diário de 1931, um pequeno interlúdio com o homem do KPD Ulbricht, que berra contra mim. Mas Ulbricht não precisava de carisma, precisava de disciplina, obediência e uma lealdade sem fissuras a Stalin, virtudes que tinha em abundância. Havia passado os anos do nazismo no exílio de Moscou, trabalhando para o Comintern, sobrevivendo às purgas stalinistas de 1937, onde caíram milhares de comunistas alemães acusados de espionagem. Era o homem que o Kremlin queria em Berlim. Sua primeira instrução para os quadros sob seu comando foi perfeitamente calculada. Tem que parecer democrático, mas o controle deve estar em nossas mãos. Cada conselho municipal na zona soviética de ocupação seguiria o sistema dos vice-prefeitos. Na frente, uma figura respeitável e antifascista de qualquer partido. Atrás, o verdadeiro poder, um comunista leal a Ulbricht. O advogado Hans Lachmund, membro fundador do Comitê Antifascista de Greifswald, trabalhou durante semanas para estabelecer estruturas administrativas nessa pequena cidade hanseática. 8 de maio de 1945, quando terminou a guerra, foi nomeado membro do novo Conselho Municipal com pleno consentimento soviético. 28 de maio de 1945, à meia-noite, um oficial do NKVD bateu à sua porta e o prendeu sem acusações. O enviaram primeiro ao Campo 9 em Fünfeichen, perto de Neubrandenburg, antigo campo de prisioneiros de guerra, onde haviam morrido 6.000 soldados do Exército Vermelho. Depois ao Campo Especial 2 em Buchenwald, onde para fins de 1945 havia 6.000 prisioneiros políticos. A razão da prisão de Lachmund: vínculos passados com a maçonaria. Entre 1945 e 1950, os chamados campos especiais soviéticos encarceraram 157.837 pessoas. 35% delas morreu em condições de fome e doença, que não tinham nada a invejar ao que os nazistas haviam praticado nesses mesmos lugares. Pelo menos 756 foram fuziladas por confissão própria dos soviéticos. Enquanto isso, os soviéticos desmantelaram a infraestrutura industrial de sua zona de ocupação com uma eficiência devastadora. Fábricas inteiras foram desmontadas, carregadas em trens e enviadas para o leste. Os trilhos das ferrovias arrancados, o cabeamento tirado das paredes. Físicos, químicos e engenheiros foram levados para a União Soviética na madrugada de 22 de outubro de 1946, em uma operação coordenada chamada Operação Osaviakin. 2.000 especialistas em uma só noite, com suas famílias, bagagem e, em algum caso, até o gado. Irmgard Grötrup, esposa do engenheiro de foguetes Helmut Grötrup, que havia trabalhado no projeto V2 sob Werner von Braun, exigiu que levassem suas 2 vacas para que os filhos não ficassem sem leite. Lhe concederam o desejo. Mas quando tentou sair pela porta traseira de sua casa, encontrou um fuzil e uma cara eslava que lhe disse "Niet". Para 1953, os soviéticos teriam extraído da zona oriental um equivalente a mais de 15 bilhões de dólares em reparações e indústria. 60% da produção industrial em curso entre 1945 e esse ano foi diretamente para Moscou. E mesmo assim, os trabalhadores da zona alcançaram os níveis de produção de 1938 já em 1950, pagando 3 vezes mais em reparações do que sua contraparte ocidental. A fundação da República Democrática Alemã em 7 de outubro de 1949 foi a conclusão lógica de um processo de 4 anos. Wilhelm Pieck, de 73 anos, se tornou presidente. Otto Grotewohl, ex-social-democrata e ministro-presidente. Ulbricht tomou o cargo que realmente importava, um dos 3 vice-presidentes. Como sempre, o sistema dos vice-prefeitos.
Nesse mesmo dia, no saguão do antigo Ministério do Ar de Hermann Göring, o único edifício de Berlim que sobreviveu praticamente intacto aos bombardeios anglo-americanos, uma jovem de 22 anos com o uniforme azul das Juventudes Livres Alemãs esperou que Wilhelm Pieck terminasse seu discurso de fundação. Seu nome era Margot Feist. Filha de um sapateiro e uma trabalhadora de fábrica, havia crescido na resistência clandestina comunista de Halle, enquanto seu pai passava anos nos campos de concentração de Lichtenburg e Buchenwald. Foi escolhida para ser a primeira a felicitar o novo presidente. Avançou em direção ao pódio, lhe entregou um buquê de flores e lhe apertou a mão, enquanto 200.000 jovens com tochas marchavam pelo Bebelplatz, ao pé da avenida Unter den Linden. 13 anos depois, Margot Feist se tornaria a esposa de Erich Honecker e a ministra da Educação mais poderosa da história alemã moderna. Mas isso vem depois. A fins de 1952, o jovem metalúrgico Heinz Juste olhava seu resumo de impostos com resignação amarga. Em 4 meses, havia ganhado 1.000 marcos antes de impostos, 250 marcos ao mês. Apenas acima do salário mínimo, muito abaixo da média de 400 marcos. Não alcançava para se independizar de seus pais. Não alcançava sequer, como ele mesmo recordaria décadas depois com certa amargura, para ter namorada. Heinz trabalhava em um VEB, uma fábrica estatal em Leipzig. Havia sido aprendiz de metalúrgico com ilusão, mas quando chegou o primeiro dia, lhe disseram que os metalúrgicos não faziam falta. Operaria 3 máquinas simultaneamente em turnos que incluíam noites e horários mutáveis. 2 anos depois continuava fazendo o mesmo. Isto era a GDR em seus primeiros anos. O plano quinquenal, inaugurado em 1951, prometia uma decolagem industrial. Mas os recursos iam embora antes de chegar. Em 1952, 11% do orçamento estatal se destinava ao exército, enquanto a saúde recebia 6% e a educação 8%. As prateleiras das lojas permaneciam vazias. Os alimentos continuavam racionados. A URSS havia abolido o racionamento em 1947. A Alemanha Ocidental em 1950. A GDR não o faria até 1958. Uma praga de besouros da batata em 1952 obrigou a fechar escolas repetidamente no verão para que os alunos penteassem os campos em busca dos chamados besouros Yankees, porque o governo afirmava que os americanos os haviam lançado de seus aviões como guerra biológica. A historiadora Katja Heuer, nascida na própria Alemanha Oriental, descreve em sua obra Beyond the Wall, 2023, como para 1953, 60% dos soldados da nova polícia militarizada tinham armas, mas não cartuchos suficientes para treinar. Walter Ulbricht havia pedido recortar 20.000 efetivos da Polícia Popular enquanto criava uma força de voluntários civis, homens e mulheres dos bairros com uma abraçadeira vermelha e sem uniforme, que chegaram a 160.000 pessoas para 1960. E nessa situação, Stalin morreu. Foi em 5 de março de 1953. Em Leipzig, o estudante de química Hubert Marusch ficou sabendo enquanto caminhava para a aula. Descreveu a notícia como a sensação de que algo monumental havia ocorrido, não por amor ao ditador, mas porque Stalin sempre havia estado ali. Em todo o país se improvisaram elogios fúnebres em salas de aula universitárias com faixas de luto negro. Em Leipzig, instalaram uma estátua diante das ruínas do novo teatro. Para quando os trabalhadores de Berlim saíram à rua no início de junho, o frágil mundo que Ulbricht havia construído sobre promessas de sacrifício estava a ponto de desmoronar. Em 16 de junho de 1953, começou na Stalinallee, a grande avenida de blocos socialistas que Ulbricht havia mandado construir em Berlim Oriental. Os pedreiros do Bloco 40 deixaram de trabalhar e marcharam em direção ao antigo Ministério do Ar, hoje sede do governo. Vinham com suas ferramentas ao ombro, a cal e o suor ainda sobre a roupa.
cantavam Das hat alles keinen Zweck, der Spitzbart muss weg. Não há razão para reformas enquanto o Barba de Bode não for embora. A emissora radial de Berlim Ocidental, RIAS, difundiu a notícia rapidamente. No dia seguinte, a greve havia se estendido a mais de 250 cidades e povoados de toda a GDR. Em Jena, a estudante Gerlinde Bönisch Metzmacher, de 17 anos, caminhava pela histórica Bachstrasse, quando viu como os manifestantes lançavam pelas janelas da sede sindical oficial as máquinas de escrever novas. Escutava consignas: abaixo as cotas de trabalho e queremos eleições livres. Depois, viu uma figura humana pendurada em um poste de iluminação da cidade. Se alarmou. Quando se aproximou, resultou ser o uniforme de um policial. A gente havia obrigado um agente a tirar o uniforme russo e ir embora em roupas íntimas. A participação total foi de aproximadamente 1 milhão de pessoas em todo o país. Em Berlim, mais de 100 mil. Em Halle e Leipzig, 60 mil e 40 mil, respectivamente. A polícia foi sobrecarregada. Ninguém sabia onde estava Ulbricht. Corriam rumores que Pieck havia se envenenado, que a polícia de Berlim Ocidental vinha a caminho. À 1 da tarde de 17 de junho, os soviéticos declararam estado de emergência em 167 dos 217 distritos do país. O chefe do Estado-Maior soviético, Vassily Sokolovsky, voou pessoalmente para Berlim para tomar o comando. O mesmo homem que havia liderado a Batalha de Kursk, o maior combate de tanques da história, agora desdobrava blindados contra operários da construção. A repressão foi metódica. Cerca de 15 mil pessoas foram presas. Foram ditadas 2.500 condenações. Pelo menos 55 manifestantes morreram. Pelo menos 20 foram executados. Alfred Diener, metalúrgico de 26 anos de Jena, havia marchado junto às estudantes Gerlinde e Christa em 17 de junho. Em 18, foi levado a Weimar, julgado sumariamente e executado. O levante de 17 de junho mostrou algo que a propaganda de Ulbricht nunca quis admitir, que a ditadura do proletariado havia perdido o apoio de sua própria base. Para 1953, apenas 28% dos membros do SED vinham da classe operária. Mas o levante também salvou Ulbricht. Os soviéticos, ocupados com suas próprias lutas de poder após a morte de Stalin, especialmente a prisão e execução do chefe do NK, V.D. Beria, em 26 de junho, decidiram manter o diabo conhecido. Ulbricht sobreviveu politicamente. Com o tempo, voltaria ao seu programa, mais determinado do que nunca. Depois de 17 de junho, Ulbricht teve que ceder, reduziu as cotas de trabalho, recheou as prateleiras das lojas com subsídios soviéticos. A União Soviética perdoou 2 bilhões e 500 milhões de dólares em dívida e devolveu as últimas 33 empresas industriais confiscadas. Em uma semana chegaram 3 mil vagões carregados com manteiga, gorduras, óleo e peixe em lata, segundo recordou o escritor Eric Loest, membro do SED nessa época. Gerd van Sello, de 13 anos, que vivia perto de Schwerin, no norte, recordou décadas depois o contraste brutal. Ainda não posso ver os nabos. Os tínhamos todo o tempo depois da guerra e não havia carne. Chegamos a colocar armadilhas para ratos com sementes para caçar pardais. Mas para meados dos anos 50 as coisas melhoraram muito. Realmente não posso me queixar. Tínhamos tudo o que precisávamos e nunca voltei a passar fome. E em 25 de fevereiro de 1956, Nikita Khrushchev deu seu célebre discurso secreto no 20º Congresso do PCUS em Moscou, demolindo o culto da personalidade de Stalin durante 4 horas. Ulbricht foi acordado às 3 da manhã em seu quarto de hotel para receber o resumo. Tomou umas horas. Para o café da manhã, já havia formulado sua resposta pública. Stalin já não pode considerar-se um clássico do marxismo. Era o mesmo homem que havia escrito que Stalin era o maior gênio da nossa era apenas 3 anos antes. A GDR começou então um processo contraditório. Por um lado, abertura.
Ulbricht reabilitou vários oponentes internos. Libertou 21 mil presos políticos para outubro de 1956, mas ao mesmo tempo apertou o parafuso político quando a Revolução Húngara de novembro de 1956 lhe deu a desculpa que precisava. Todo o que havia pedido uma terceira via entre o stalinismo e o capitalismo ocidental ficou associado à traição de Budapeste. O editor Walter Janka e o filósofo Wolfgang Harisch foram presos e condenados a longas penas de prisão. Gerhard Ziller, crítico econômico de Ulbricht, se suicidou em dezembro de 1957 sob a pressão dos interrogatórios. Os anos 50 e começos dos anos 60 foram também anos de construção literal. Christine Nagel, uma jovem do final dos anos 50, queria mudar-se para Dresden quando seu namorado terminou o serviço militar em 1959. Mas Dresden havia sido tão devastada pelos bombardeios aliados que levou quase 10 anos limpar os escombros antes de poder começar a reconstruir a sério. Christine e seu marido se casaram em 1961 e obtiveram um apartamento de 36 metros quadrados no terceiro andar de um bloco novo na Luisenstrasse. 2 dormitórios do tamanho justo para uma cama e um armário. Uma pequena cozinha-copa. Uma sala com uma única fonte de calor. Um fogão a carvão que havia que alimentar desde o subsolo. Sem geladeira, sem banheiro, sem água corrente, apenas uma torneira no corredor comum. E, no entanto, nunca fui mais feliz na minha vida. Todas as suas vizinhas tinham filhos pequenos. Lavavam a roupa juntas na torneira comunitária, enquanto as crianças corriam em patinetes pelo corredor. Deixavam os bebês mutuamente para fazer recados. O bairro era uma comunidade. Christine acumulou horas no programa de construção cooperativa da Associação de Moradia dos Trabalhadores. 500 horas ou mais de trabalho físico em obras da cidade, mais contribuições regulares ao fundo. E para 1969 lhe atribuíram um andar novo com banheiro próprio. Pensei que estava sonhando, recordou mais tarde. O novo andar era o dobro de grande. Isto foi o que a Alemanha Oriental ofereceu aos seus cidadãos de classe trabalhadora e que muitos deles reconheceram como algo sem precedentes na história alemã. Mobilidade social real. Gero van Sellow, o filho de mãe solteira que havia caçado pardais com armadilha de rato, entrou para as Forças Aéreas em 1960 aos 19 anos. Um tio distante em Colônia, na Alemanha Ocidental, bastou para que lhe negassem a vaga de piloto. Mas em um papel terrestre demonstrou seu valor. Estudou engenharia de telecomunicações em Leipzig, financiado pelo Estado, e chegou a ser Oberstleutnant do Exército Nacional Popular. O menino refugiado de Stolp, na Pomerânia. Em 1955, pouco mais da metade das mulheres em idade laboral da GDR tinham um emprego. Para 1970, a cifra chegaria a 2/3. Na República Federal, nesse mesmo ano, apenas 27,5% das mulheres trabalhavam. O serviço de creche infantil, subsidiado quase a 100%, cobria desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, desenhado para que ambos os pais pudessem trabalhar em tempo integral. Karin Tobianchi, filha de um pedreiro e de uma agricultora da Saxônia, foi chamada por seu professor de física em 1965. O pai de Karin foi à reunião esperando não saber o quê. O professor lhe explicou que Karin era a aluna mais brilhante de sua classe e queria inscrevê-la na escola secundária ampliada para poder optar à universidade. O pai, que levava toda a sua vida tentando disfarçar seu sotaque rural quando falava com desconhecidos, que nunca havia tido um filho na universidade, perguntou nervoso: "Mas não se arrisca a fracassar?" E ao final cedeu: "Bem, garota, mas que não nos dê vergonha e reprove." Karin estudou em Dresden, visitou o Instituto Associado em Smolensk em 1972, foi ao Mausoléu de Lenin em Moscou e finalmente se tornou professora de História e Russo. Uma geração antes teria sido caixa em uma loja local.
Em 13 de agosto de 1961 começou a construção do Muro de Berlim. Nessa noite, Hagen Koch, que com 19 anos acabava de se juntar ao regimento de guarda da Stasi, ajudou a traçar sobre o asfalto a linha exata onde se levantaria o concreto. Os primeiros dias usaram arame de farpado. A cidade despertou dividida. O impacto imediato na GDR foi paradoxalmente estabilizador. O êxodo de profissionais e trabalhadores qualificados para a Alemanha Ocidental, que havia chegado a 330 mil pessoas nos primeiros 6 meses de 1953 e continuava sendo massivo até 1961, parou de estalo. As vagas em hospitais se preencheram, os engenheiros permaneceram, os professores não abandonaram as salas de aula. A economia privada dessa sangria começou a crescer com maior coerência. Mas 140 pessoas morreram tentando atravessar o muro entre 1961 e 1989. Em 7 de maio de 1957, Erich Mielke acedeu ao cargo de ministro para a Segurança do Estado, a Stasi. Tinha 49 anos. Havia nascido filho de um carroceiro berlinense em 1907, havia militado nas Juventudes Comunistas desde os 14. E em 8 de agosto de 1931, havia disparado pelas costas e a queima-roupa em um chefe de polícia berlinense e em seu motorista durante uma manifestação na Bülowplatz. Fugiu para Moscou. Passou a Segunda Guerra Mundial trabalhando para o serviço secreto de Stalin. Quando voltou a Berlim Oriental, era o homem do aparelho. No Ministério de Segurança do Estado, na Normannenstrasse de Berlim-Lichtenberg, 15 mil burocratas trabalhavam diariamente. Os arquivos do complexo, que terminou abrangendo 2 quilômetros quadrados, continham 111 quilômetros lineares de expedientes. Havia fichas de milhões de cidadãos. O número total de empregados da Stasi alcançou os 97 mil ao final da existência do Estado. Mas o número que verdadeiramente define essa instituição é outro. 173 mil colaboradores não oficiais, os chamados IMs, Inoffizielle Mitarbeiter, colaboradores não oficiais, distribuídos entre a população, um agente ou colaborador da Stasi para cada 63 pessoas. Se contados os informantes ocasionais, a proporção baixa para 1 para cada 6,5 cidadãos. Comparação. No Terceiro Reich de Hitler, havia um agente da Gestapo para cada 2.000 cidadãos. Na URSS, um agente do KGB para cada 5.830 pessoas. Na GDR, a Stasi superou ambos em penetração e densidade de vigilância. Mielke era meticuloso até a patologia. As fichas das secretárias do seu gabinete especificavam que deviam lembrar de colocar na sua escrivaninha uma caneta tinteiro carregada, uma folha de papel para a caneta e uma pasta marrom. A lixeira tinha que estar na esquina exata entre a escrivaninha e o telefone. Os seus ovos do café da manhã, fervidos exatamente 4,5 minutos, furados antes de cozinhá-los. Em 3 de janeiro de 1968, pouco depois do seu 60º aniversário, sofreu um derrame cerebral. O seu médico recomendou-lhe reduzir o estresse, fazer mais exercício, dormir. Deixou o álcool e o tabaco. Não pôde mudar a sua necessidade compulsiva de controlar tudo. Como funcionava na prática este aparelho sobre a vida cotidiana? Anna Funder, jornalista australiana que passou anos reconstruindo depoimentos de vítimas e agentes na RDA, documentou o caso de Miriam, uma jovem que em 1968, aos 16 anos, tentou escalar o muro em um impulso de rebeldia adolescente com o seu melhor amigo. Foi capturada, julgada, sentenciada a 18 meses na infame prisão de Hohenschönhausen, onde as celas estavam desenhadas para a privação sensorial total, sem janelas nem luz natural, e libertada em 1970 com 17 anos e meio. Quando conheceu Karl-Heinz Weber, um jovem professor de ginástica que todos chamavam Charlie, ele demorou meses para entender por que ela era tão calada, tão retraída. Quis chegar ao fundo e fez isso.
Charlie Weber escreveu um livro sobre como a ditadura da GDR se parecia com qualquer outra ditadura. Enviou-o a uma editora da Alemanha Ocidental. A Stasi sabia disso. Havia sabido todo o tempo. Charlie solicitou, junto com Miriam, permissão para emigrar. Em agosto de 1980 foi preso. Em 15 de outubro, Miriam recebeu a visita de um policial uniformizado que lhe disse para passar na promotoria para pegar os pertences do seu marido, porque morreu. O que se seguiu foi um pesadelo burocrático e kafkiano. Os funcionários mudavam a versão sobre como havia morrido Charlie segundo o dia da semana. Que se havia se enforcado com o elástico da calça, que se com as cuecas, que se com um pedaço de lençol. O advogado defensor, quando Miriam foi vê-lo, perguntou-lhe: "De veras acredita que estou louco? Acredita que vou me plantar lá para perguntar o que aconteceu?" No enterro do cemitério sul, homens com teleobjetivas posicionaram-se entre os arbustos. No andaime dos escritórios do cemitério havia agentes da Stasi de 2 em 2. Quando o caixão foi baixado à sepultura, havia 2 agentes sentados em uma mesa dobrável olhando. O expediente da Stasi sobre o funeral, que Miriam obteria anos depois, especificava com exatidão os planos de vigilância, incluindo o nome real do gerente do cemitério, que havia cooperado com o ministério, e a data prevista de incineração do cadáver, um dia depois de Miriam enterrar o caixão. Miriam acreditava que Charlie não havia se suicidado, que no caixão podia ter havido outra pessoa, ou ninguém. Passou anos esperando a exumação judicial. A Stasi mantinha vivos nos seus arquivos expedientes de planos de emergência. Para 1989, existiam listas ordenadas alfabeticamente com os nomes de 85.939 cidadãos a prender no dia X. Os planos incluíam a conversão de escolas, hospitais e centros de detenção nazistas em campos de internamento. Também o equipamento necessário: braçadeiras verdes de 2 centímetros de largura para os chefes de alojamento, amarelas com as letras JT em preto para o chefe de turno, e o pacote que receberia cada detido ao ser preso: 2 pares de meias, 2 toalhas, 2 lenços, 2 mudas de roupa íntima, uma peça de lã, escova e pasta de dentes, graxa e escova para limpar os sapatos, mais suprimento higiênico para as mulheres. Tudo calculado, tudo previsto, exceto o que aconteceu. Em 3 de maio de 1971, Walter Ulbricht pediu formalmente para ser relevado de suas funções como primeiro secretário do SED. Fez isso porque não lhe restava outra opção. Erich Honecker havia enviado a Moscou uma carta assinada por 13 dos 21 membros do Politburo pedindo sua remoção, argumentando que a avançada idade de Ulbricht, 78 anos, o impedia de processar o volume de trabalho. Era a mesma cortesia com que Ulbricht havia eliminado seus próprios inimigos décadas antes. Honecker tinha 58 anos. Não era especialmente carismático. Media 1,68 metros e levava o cabelo penteado para trás com amplas entradas. Seus óculos de armação grossa preta se tornaram icônicos sem chegar a ser inspiradores. Construía frases com torpeza, tinha um vocabulário limitado e uma tendência bem documentada a ficar nervoso diante de líderes estrangeiros. O fotógrafo oficial da cúpula soviética, Vladimir Musaelian, recordou que quando Brezhnev nadou com Willy Brandt no Mar Negro em 1971, Honecker observou da margem com um sorriso demasiado ansioso. Mas Honecker sim entendia algo que Ulbricht nunca compreendeu do todo, que as pessoas precisavam de coisas tangíveis, não apenas promessas de futuro. Seu bordão foi a unidade da política econômica e social. Sua promessa, que o que os trabalhadores produzissem se reinvestiria de imediato em seu próprio bem-estar. E nos primeiros anos, essa promessa se cumpriu. Em novembro de 1971, os departamentos Jumeau dos centros comerciais Centrum de toda a GDR puseram à venda calças Levi's originais. Os jovens chegaram em massa. Werner Jarowiński,
O membro do Politburo responsável pelo comércio reportou a Honecker que os atendentes das lojas tinham que ser reforçados com empregados tirados de áreas administrativas e que havia que habilitar mais provadores. Em 4 dias do final de novembro de 1971, se venderam quase 150 mil pares de jeans em toda a GDR. Mas os jeans americanos de marca eram caros. O governo começou a produzir os próprios, Wisent, Bisão Europeu, Boxer, Shanty. A fábrica VEB de roupas de Templin, a 1 hora ao norte de Berlim, tinha 400 trabalhadoras em 3 turnos, produzindo até 6 mil pares ao dia, exclusivamente para o mercado interno. O problema era o algodão. O que chegava da URSS tinha fibra curta, inapropriada para jeans. Havia que misturá-la com fibra sintética. O resultado era rígido, difícil de lavar, sem o efeito desgastado que todos queriam. Alguns jovens da GDR encontraram a solução. Vestiam os jeans em uma banheira cheia de água quente. Ao secar, o tecido se moldava ao corpo como se estivesse pintado. Mas muitos preferiram de todas as formas o remédio a não ter jeans em absoluto, e os jeans orientais se vendiam em massa. A jovem Angela Kasner, que com o tempo se tornaria Angela Merkel, usava jeans e parcas enviadas por seus parentes em Hamburgo, embora vivesse em Templin, a cidade onde se produziam os jeans da GDR. Quase nunca usei roupa da RDA, diria anos depois. O sistema de moradia também avançou. O programa de construção massiva de blocos pré-fabricados, os Plattenbau, produziu mais de 2 milhões de apartamentos novos sob Honecker. Tinham calefação central, banheiro próprio, cozinha moderna. Para quem vinha de apartamentos de pré-guerra sem água quente, era literalmente um salto de qualidade de vida. Os sábados de trabalho foram abolidos em 1967. A semana laboral de 43,75 horas manteria o mesmo salário. A renda mensal média passou de 755 marcos em 1970 para 1.021 marcos em 1980. Os aluguéis, fortemente subsidiados, custavam uma fração do salário. Para 1980, quase 40% dos lares tinha automóvel. Erika Krüger trabalhava na fábrica de móveis V&B Wilhelm Pieck, em Anklam, Mecklemburgo, desde os 15 anos. Era filha de um ferreiro e uma costureira com 3 irmãos, e uma carreira universitária estava fora de seu alcance desde o início. Precisava ser economicamente independente o mais rápido possível. Aprendiz aos 15, produzia sistemas de prateleiras de inspiração Bauhaus, tão bem avaliados que mais de 90% de sua produção ia para a exportação, para a URSS, e também para empresas de venda por catálogo na Alemanha Ocidental, onde os compradores os adquiriam sem saber que vinham do outro lado do muro. Erika ganhou bonificações financeiras e medalhas pelo seu trabalho. Nas suas horas livres, fundou um círculo de tricô e costura. Em 1977, tomou um curso noturno de técnicas de carpintaria e recebeu um salário melhor. E em 1982, no Festival de Trabalhadores da GDR em Neubrandenburg, um delegado do Departamento de Cultura local se aproximou dela. Seu entusiasmo socialista a honra Frau Krüger. Por que não começa a estudar design têxtil? Poderia fazê-lo enquanto continua trabalhando. Erika chegou a casa e disse isso ao seu marido Gerhard. Faça isso, Erika, respondeu-lhe ele. Assim foi. Gerhard cuidava dos seus 2 filhos enquanto ela frequentava aulas noturnas e seminários de fim de semana. Nos anos 70, íamos de férias aos balneários do FDGB em Oberhof, no Harz ou em Zittau, recordou Erika. Apenas pagávamos 190 marcos por 14 dias em regime de pensão completa. Trabalhávamos, recebíamos o nosso salário regular mais bonificações pelo bom trabalho. Arranjávamos-nos e não tínhamos com o que nos preocupar. Foi só quando visitei a minha cunhada para o seu 60º aniversário na Alemanha Ocidental, em 1987, que entendi o que significa ter demasiado.
Atrás dos supermercados de Oldenburg, havia contêineres cheios de comida que transbordava. Partes de móveis que simplesmente estavam fora de moda iam direto para contêineres gigantes. O que no leste fazia falta, ali era jogado fora. Os intershops, lojas que vendiam artigos ocidentais apenas por moeda forte, marcos alemães do Ocidente, tornaram-se lugares quase mágicos. O seu cheiro característico, perfume intenso de sabão em pó, café torrado e o cheiro peculiar dos plásticos novos. Simplesmente cheirava a Ocidente. Recordava muita gente da GDR décadas depois. As barras de sabonete Lux eram guardadas entre as roupas para que perfumassem o armário e eram usadas para se lavar apenas quando o cheiro já havia desaparecido. Renate Demuth recheava garrafas vazias de conhaque Rémy Martin com o equivalente local, o Gold Brand, e os seus convidados parabenizavam-na pelo requintado sabor do suposto conhaque francês. O outono de 1973 viu o 10º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes em Berlim Oriental. Durante 9 dias de julho, transformou-se em um espaço multicultural de música, debate e arte. Organizaram-no 1,7 milhões de membros das Juventudes Livres Alemãs. Compareceram 8 milhões de pessoas de 140 países, incluindo 800 alemães ocidentais que participaram ativamente. Angela Davis, a ativista e acadêmica afro-americana, encabeçou a delegação estadunidense. Gregor Gysi, então advogado de 25 anos, recordou décadas depois: constantemente fui a Alexanderplatz e aos demais palcos. Vi como jovens da Alemanha Ocidental debatiam com adolescentes da GDR. Foi emocionante. Houve tanta liberdade, a música soava em todas as partes. Walter Ulbricht morreu em 1 de agosto de 1973, às 12h55 do meio-dia, na casa de hóspedes do SED, nas imediações de Berlim, aos 80 anos. Marginalizado, vigiado pela Stasi a pedido de Honecker, praticamente apagado da história oficial da qual havia sido o principal arquiteto. Os noticiários interromperam as transmissões do festival para anunciar a sua morte. O festival não se interrompeu. O cantor Frank Schöbel deu o seu concerto de 2 horas ao pé da torre de televisão, assinando lenços de seda para os seus fãs, como estava planejado. Muro de Berlim, janeiro de 1981. O soldado Andreas Weyer, de 19 anos, levava horas em seu turno da noite na torre de vigilância número 2, quando o sistema de calefação voltou a falhar. Havia acontecido na guarnição de Oranienburg apenas alguns meses antes, e já conhecia bem o remédio. Espirais aquecedoras tiradas de ferros de passar quentes, dispostas sobre placas de concreto improvisadas que acumulavam calor. Estas soluções caseiras consumiam tanta eletricidade que os guardas tinham que manipular o quadro de controle geral para que os refletores do muro não se apagassem. Andreas o recordaria anos depois com uma mistura de ironia e amargura. A fronteira nunca foi tão sofisticada como as pessoas acreditam. Desde essa torre, olhava para a faixa da morte, a faixa de terra arenosa e plana que separava o muro exterior do interior, iluminada por refletores a noite inteira. Estava desenhada para que não houvesse sombras. Debaixo dessa luz fria e artificial, Andreas pensava: o que faria se alguém corresse em sua direção? Seria capaz de atirar? Esta era a pergunta que Ulrich Steinhauer tampouco havia podido responder quando chegou a sua vez. Steinhauer era carpinteiro de 34 anos de Ribnitz am Garten, nas costas do Báltico. O chamaram em novembro de 1979 para o serviço militar obrigatório. O atribuíram ao Regimento de Treinamento Fronteiriço 40 em Oranienburg. Havia dito ao seu oficial ao comando que só atiraria em uma emergência extrema, que iria apenas tão longe quanto ele mesmo considerasse correto. Seu expediente da Stasi o registrava como um problema potencial, mas o mantiveram no serviço.
Em 20 de novembro de 1980, seu colega de 19 anos, Egon Bunge, atirou nele 5 vezes quando Bunge tentava fugir. Um dos disparos com a pistola de serviço lhe atravessou o coração pelas costas. Egon cruzou para Berlim Ocidental, enquanto Ulrich se esvaía em sangue na terra de ninguém. Ulrich havia escrito aos seus pais em abril de 1980: "O tempo no exército não pode terminar suficientemente rápido." Sua última carta foi assinada: 172 dias para terminar. Quando chegou aos seus pais, Ulrich levava 3 dias morto. A morte de Steinhauer não era uma exceção. O serviço fronteiriço destruía quem não queria estar ali e endurecia quem já tinha o germen da brutalidade. O sistema de rotação de turnos era deliberadamente imprevisível para impedir que os guardas construíssem camaradagem. Tinham que desconfiar uns dos outros. Era um desenho institucional da paranoia. Andreas Weihe havia chegado à fronteira porque era a condição para obter uma vaga na universidade. O Estado lhe dava 2 opções: serviço ampliado de 3 anos no NVA, em troca de acesso ao ensino superior, ou serviço regular de 18 meses sem essa garantia. Andreas assinou os 3 anos. Depois encontrou a maneira de reduzi-los a 18 meses. Apontou que, se já havia aceitado ampliar o serviço, poderia cumprir o prazo regular e depois ver. Na GDR, os caminhos oblíquos eram às vezes os únicos que não levavam a um beco sem saída. A militarização da sociedade não se limitava a quem servia no exército. Em setembro de 1978, a educação para a defesa se tornou disciplina obrigatória em todas as escolas secundárias para alunos de 14 a 16 anos. Os meninos frequentavam acampamentos de defesa de 12 dias por ano. As meninas faziam um curso paralelo de defesa civil de 6 horas diárias durante 12 dias. O currículo de crianças de 4 e 5 anos no jardim de infância estipulava que se deve fortalecer a relação das crianças com as Forças Armadas. Devem colecionar imagens e falar sobre elas com as professoras, estabelecer relações amistosas com um membro das organizações armadas, se for possível. As crianças de 6 e 7 anos deviam saber que nossos soldados são também trabalhadores, protegem o povo e o seu trabalho, e vigiam a sua capacidade de brincar tranquilamente. A música e a arte eram frequentemente direcionadas para temas militares nas escolas primárias. Os alunos aprendiam marchas ou se pedia a eles que desenhassem tanques e cenas de combate. E, no entanto, a militarização também teve consequências não previstas pelos seus desenhistas. A Sociedade para o Esporte e a Técnica, GST, fundada em 1952 para preparar e recrutar jovens para o serviço militar, oferecia aulas de direção de automóveis, motos e caminhões, cursos de voo em planadores, mergulho, tiro. A quem queria proporcionava aventura, estrutura e acesso a coisas que de outra maneira estariam fora do seu alcance. Para 1989, tinha 650 mil pessoas. Eckhard Neudecker se alistou voluntariamente no NVA em 1962, quando tinha 19 anos. Sua mãe havia morrido quando era criança. Seu pai havia voltado da guerra mudado, incapaz de lhe dar o que precisava. O exército lhe deu uma cama estável, uma renda, companheirismo, regras e um lar. O impulsionaram a se tornar oficial. O que o NVA oferecia a homens como Eckhard não estava disponível no exército da Alemanha Ocidental nos anos 60. 75% dos oficiais da GDR em 1956 vinham de famílias operárias. Uma carreira de oficial na Bundeswehr sem o Abitur, a qualificação acadêmica de acesso à universidade, era praticamente impossível. No verão de 1981, Erich Honecker reuniu-se com Leonid Brezhnev na sua residência de verão na Crimeia. Brezhnev tinha 74 anos e estava irreconhecível. Os derrames cerebrais dos anos anteriores haviam-no deixado mecânico, repetitivo, incapaz de manter uma conversa real.
Lia os seus pontos de uma folha sem olhar para o seu interlocutor. O que disse foi, no entanto, perfeitamente claro. A União Soviética reduziria as suas exportações de petróleo para a GDR de 19 para 17 milhões de toneladas por ano. Honecker, desesperado, escreveu 2 cartas suplicando que reconsiderasse. Moscou enviou como resposta Konstantin Rusakov, secretário do Comitê Central do PCUS, que viajou para Berlim em 21 de outubro de 1981 para dizer a Honecker que as mãos de Brezhnev estavam atadas. Sei quantas dificuldades te causamos com isto, disse Rusakov. Mas acredita em mim, tomamos as medidas mais duras no nosso próprio país. Brezhnev disse-me, quando falares com Honecker, dize-lhe que chorei quando assinei isto. As lágrimas de Brezhnev em Moscou não comoveram ninguém em Berlim. Honecker respondeu friamente. Por favor, pergunte ao camarada Leonid Ilyich Brezhnev abertamente se 2 milhões de toneladas de petróleo valem a desestabilização da GDR. O problema era estrutural. A GDR tinha uma única fonte de energia doméstica, o carvão castanho, o lignito, que era poluente, tecnologicamente primitivo e economicamente ineficiente. A grande refinaria de Schwedt, construída junto à fronteira polonesa, processava o petróleo soviético e produzia quase 400 produtos distintos, desde gasolina e óleo de aquecimento até alcatrão, lubrificantes e matérias-primas para a indústria têxtil, os detergentes e os móveis. Toda essa cadeia dependia do fornecimento de Moscou. Para maio de 1983, a GDR estava à beira do colapso financeiro. Alexander Chalk-Golodkovsky, o homem encarregado de financiar o Estado através de canais não convencionais, incluindo a venda de presos políticos ao governo ocidental por moeda forte, foi enviado em um Citroën oficial através das montanhas da Turíngia, em direção à fronteira bávara. Do outro lado, esperava um BMW blindado que o levou à propriedade rural de Joseph Merz, no sul da Baviera. Ali aterrou um helicóptero do qual desceu Franz Josef Strauss, o super-falcão da Guerra Fria, como o descreveu Schalk, o político mais raivosamente anticomunista da Alemanha Ocidental. Sobre mãozinhas de porco e salada de batata, os 2 homens chegaram a um acordo. Um crédito de 1 bilhão de marcos alemães canalizados através de bancos da Alemanha Ocidental para a GDR, sem condições públicas, sem reconhecimento oficial, apenas alguns gestos de boa vontade, controles de fronteira menos agressivos, a eliminação da quantidade mínima de marcos que os visitantes menores de 14 anos tinham que trocar, e a desativação dos 71 mil dispositivos de disparo automático que cobriam 450 quilômetros de fronteira interna alemã. Schalk chegou a Berlim às 4 da manhã. Ditou o resultado à sua secretária. Depois ligou para a sua esposa para avisar-lhe que não voltaria para casa em muito tempo. Esperou por Mittag e Honecker. Quando lhes contou, ambos quiseram proceder de imediato. O acordo foi assinado em 1 de julho de 1983. Nesse mesmo dia, o Conselho Nacional de Defesa da GDR decidiu desenvolver novas medidas de segurança fronteiriça sem sistemas de disparo automático nem minas. Em 1984, chegou um segundo crédito de 1 bilhão. As exportações cruzadas entre as duas Alemanhas cresceram de 10 bilhões e 900 milhões de marcos em 1980 para 14 bilhões em 1988. Mais de 1.000 projetos cooperativos existiam entre o leste e o oeste para 1988. Alguns produtos ocidentais que os cidadãos da GDR ansiavam, como o creme Nivea, começaram a produzir-se na própria Alemanha Oriental mediante acordos com empresas da Alemanha Ocidental. Mas atrás da fachada de estabilidade, a economia continuava a deteriorar-se. Werner Krolikowski, membro da Comissão Econômica do Comitê Central do SED, escreveu em um relatório interno de março de 1983 que o poder de compra está a desenvolver-se de maneira desproporcional em relação aos bens oferecidos. E mais perturbador ainda,
Assinalou que, enquanto Honecker anunciava publicamente um aumento da produção industrial de 4,3% para os primeiros meses de 1983, a cifra real era de 2,6%. O embelezamento da situação mediante mentiras e enganos continua, diretamente ordenado por EHIGM, Erich Honecker e Günther Mittag. Wolfgang Dietrich abriu a sua própria oficina mecânica em 1977, quando as reformas econômicas dos anos 70 ainda permitiam um certo espaço para a empresa privada. Desde o primeiro dia lutou. As peças de reposição de automóvel sempre escasseavam. Havia que pedi-las com 1 ano de antecedência ao armazém de Leipzig. Os créditos bancários não estavam disponíveis. Os salários dos seus empregados estavam controlados e mantinham-se artificialmente baixos. Quando comprou flores para o aniversário de um mecânico, riscaram-nas da declaração de impostos anual. Nos anos 80, a situação piorou. Só podia pedir 3 motores de reposição por ano. Construiu o seu próprio caminhão guindaste para oferecer assistência na estrada, um serviço incrivelmente popular porque quase não existiam alternativas, mas não tinha telefone na oficina. Quando um carro quebrava na estrada, o motorista procurava um orelhão para ligar para a esposa de Wolfgang, que vivia a vários quilômetros da oficina, e ela saía para procurá-lo para avisar-lhe. Um dia, quebrou o carro do secretário de Estado do Ministério de Engenharia Elétrica e Eletrônica, nas proximidades de Storkov. Wolfgang chegou com o seu guindaste e ofereceu ao VIP e à sua comitiva o sofá da sua casa enquanto reparava o automóvel, porque na GDR sempre havia escassez de hotéis e casas de hóspedes. Pouco tempo depois, instalaram uma linha telefônica na oficina. Em 18 de agosto de 1976, o pastor protestante Oskar Brusewitz se regou com gasolina na frente da Michaeliskirche, em Zeitz, e ateou fogo em si mesmo. Morreu 4 dias depois em um hospital de Halle. Era a protesto mais dramática de toda a história da GDR contra a repressão religiosa do Estado. A igreja na RDA falhou ao povo, deixou escrito. A Stasi e o socialismo pisotearam os cristãos no pó. A relação entre a GDR e as igrejas foi sempre um campo de negociação e repressão simultâneas. Nos anos 50, o Estado fechou publicações religiosas, dissolveu organizações de jovens cristãos e hostilizou os seus membros. A Jugendweihe, uma cerimônia de iniciação laica desenhada para substituir a confirmação religiosa, foi introduzida em 1954. Quem participasse dela acedia mais facilmente a vagas universitárias e trabalhos qualificados. Para 1985, 97% dos jovens participavam na Jugendweihe. Mas as igrejas nunca desapareceram. E nos anos 80, quando o Estado já não tinha recursos para comprar a lealdade dos seus cidadãos com refrigeradores e jeans, as igrejas se tornaram o único espaço de vida civil semi-autônoma. Grupos de oposição, de paz, de ecologia, de direitos civis se reuniam em porões de paróquias. Bärbel Bowley, artista e cofundadora do Neues Forum, um dos grupos cívicos que liderariam a Revolução Pacífica de 1989, foi presa em seu momento. Defendeu-a no tribunal o jovem advogado Gregor Gysi, então membro do SED. A Stasi sabia tudo isso. Infiltrou quase todos os grupos de oposição com colaboradores não oficiais. Às vezes era o próprio pastor, às vezes era o coordenador do grupo de paz, às vezes era o amigo mais próximo. A vida cotidiana sob a vigilância da Stasi era uma forma particular de existência que os alemães orientais descreviam com uma metáfora recorrente. Havia que viver com 2 línguas. O que você dizia em casa era uma coisa. O que você dizia no trabalho, na escola, nas reuniões do partido era outra. Os pais de Julia Berend, cuja história recolhe Anna Funder em Stasiland, 2003, ensinaram isso às suas 4 filhas sem dizê-lo explicitamente. Simplesmente sabiam quando podiam falar e quando havia que se calar. O pai de Julia, Dieter, professor de ensino médio, acreditava no sistema, mas queria melhorá-lo. Juntou-se às Juventudes Livres Alemãs, depois ao partido.
E a cada quarta-feira, antes das reuniões do partido, estava de um humor terrível, muito mal, voltava para casa afundado. Ao final da GDR, Dieter se aposentou antecipadamente. Tinha depressão e precisava de medicação. Julia o considerava uma vítima do regime, embora nunca o tivesse dito Honecker. Em novembro de 1968, Erich Honecker e Walter Ulbricht apareceram diante da câmera com enormes chapéus mexicanos encaixados sobre os seus ternos sóbrios. Os chapéus eram a lembrança que Margita Gummel, de 27 anos e natural de Magdeburgo, lhes havia trazido dos Jogos Olímpicos da Cidade do México, onde havia ganhado o ouro no arremesso de peso, estabelecendo um novo recorde mundial ao superar pela primeira vez na história das mulheres a barreira dos 19 metros. Seus 19,61 metros estão medidos aqui com exatidão, disse Ulbricht, apontando o bolo de açúcar e marzipan encomendado para celebrar. Mas o confeiteiro deixou espaço para o próximo recorde mundial. Os Jogos Olímpicos da Cidade do México foram os primeiros em que a GDR participou com uma equipe nacional própria, separada da equipe conjunta alemã que havia competido em 1956, 1960 e 1964. A GDR terminou em quinto lugar no quadro de medalhas, 3 posições à frente da Alemanha Ocidental. Para os líderes de um Estado que levava décadas sendo ignorado diplomaticamente e que até 1969 não foi reconhecido por nenhum Estado não comunista, esses jogos foram uma vitória de imagem sem precedentes. Honecker entendeu perfeitamente. Os atletas de elite são modelos que outros quererão imitar. Novas gerações serão ganhas para o esporte. Em conjunto, o esporte competitivo, o esporte de massa e a educação física sistemática nas escolas contribuíram para o prestígio do nosso Estado socialista. O sistema era brutalmente eficiente. Crianças de 3 e 4 anos eram medidas e avaliadas nos jardins de infância para identificar proporções físicas ideais e talento potencial para disciplinas específicas. As identificadas eram encaminhadas para programas de treinamento e, desde 1952, para as escolas esportivas para crianças e jovens. Ingrid Kramer, nascida em Dresden em 1943, foi descoberta aos 12 anos por uma treinadora de 20 anos que viu algo nessa menina gordinha e tímida cujo pai metalúrgico não tinha a menor intenção de enviá-la para a escola de balé como ela pedia. Aos 15, era campeã da GDR no trampolim de 3 metros. Aos 17, nos Jogos de Roma de 1960, ganhou o ouro, quebrando uma sequência de vitórias norte-americanas nos saltos femininos que vinha desde 1924. Foi a única pessoa a ser nomeada Personalidade Esportiva do Ano simultaneamente pela Alemanha do Leste e pela Alemanha Ocidental. A história de Margita Gummel tem outro capítulo que se soube depois. Os registros de investigação da Stasi revelariam que recebeu a sua primeira dose do esteroide Turinabol em 28 de julho de 1968, 3 meses antes do seu recorde mundial. O Turinabol, desenvolvido por pesquisadores da GDR, foi administrado a mulheres jovens durante anos sem o seu conhecimento, mascarado como vitaminas. As pesquisas posteriores à reunificação mostraram que causava alterações físicas irreversíveis nas atletas femininas. Voz mais grave, crescimento de pelos, supressão do desenvolvimento mamário, masculinização do corpo. As que receberam o tratamento em idade mais jovem viveram o resto das suas vidas com essas consequências. O próprio Manfred Ewald, que presidiu o Comitê Olímpico da GDR desde 1973 e foi o arquiteto principal do sistema, foi condenado no ano 2000 por um tribunal alemão por cumplicidade no dano físico de 20 atletas de elite femininas, às quais se administraram esteroides danosos sem o seu conhecimento.
O esporte de massa era outra história. Quase todos os cidadãos da GDR praticaram esporte organizado em algum momento da sua vida. Os universitários tinham que acumular um número mínimo de horas de esporte a cada semestre para passar. As equipes de futebol das fábricas e os clubes esportivos eram comunidades sociais tão importantes quanto as do trabalho. Muitos alemães orientais de certa idade recordam com uma mistura de nostalgia e calafrios como começavam um dia de aulas universitárias com 1 hora de natação às 7 da manhã em uma piscina sem calefação. Em total, a GDR ganhou 755 medalhas olímpicas, das quais 203 foram de ouro. Desde os Jogos de Inverno de 1972 até o final da sua existência, a GDR terminou em primeiro ou segundo lugar em todas e cada uma das Olimpíadas, verão e inverno, superando a União Soviética e os Estados Unidos. Duas caras da mesma moeda. Na manhã de 7 de outubro de 1989, o regime de Honecker celebrava o 40º aniversário da GDR com desfiles por Berlim, bandeiras vermelhas e tanques. Mikhail Gorbachev, que estava na tribuna ao lado de Honecker, lhe havia dito com toda a clareza: "A vida pune os que chegam tarde." Honecker e Mielke não lhe deram ouvidos. 4 dias antes, em 3 de outubro, Roland Schneider, policial em Rostock, olhava das ruas da sua cidade as colunas de manifestantes que gritavam "Wir wollen Haus", queremos sair, e depois, cada vez mais, "Wir bleiben hier", ficamos aqui. O primeiro grito pedia permissão para emigrar. O segundo era diferente. Era a declaração de que algo devia mudar na própria GDR. Em 9 de outubro, em Leipzig, 70.000 pessoas saíram à noite com velas acesas. Postaram-se em frente à sede regional da Stasi, a Runde Ecke. O grito era constante: não violência. Os funcionários dos postos de gasolina haviam se recusado a abastecer os carros de patrulha. Os filhos de militares não podiam entrar em seus internatos. Os hospitais pediam doações de sangue. Antes de ir se manifestar, as pessoas faziam testamentos. Erich Honecker havia dado ordens de esmagar os contra-revolucionários de Leipzig. Em 8 de outubro, Erich Mielke colocou em marcha os planos para o dia X e enviou ordens às divisões locais da Stasi para que abrissem os envelopes selados com as listas. Nas sedes regionais, havia acumuladas 60.000 pistolas, mais de 30.000 submetralhadoras, granadas, fuzis de precisão e gases lacrimogêneos. Mas o nível de pânico entre os próprios agentes era tal que se encharcaram e se entrincheiraram em seus edifícios, em vez de sair para dispersar a multidão. Em 16 de outubro, 120.000 pessoas marcharam em Leipzig. Em 17 de outubro, às 10 da manhã, Erich Honecker entrou na sala de sessões do Politburo. Abriu a reunião e perguntou se alguém tinha pontos para a ordem do dia. Willi Stoff, presidente do Conselho de Ministros, levantou a mão. Propôs que o primeiro ponto fosse a remoção de Honecker. Erich, não podemos continuar assim, você tem que ir embora. Honecker ficou pálido. Bem, então abrirei o debate eu mesmo. 3 horas depois, o Politburo votou a sua demissão por unanimidade. O próprio Honecker votou a favor. Sabe, quase me sinto aliviado, confidenciou a sua esposa Margot nessa noite. Já não teria conseguido mais. Egon Krenz, de 52 anos, assumiu como novo secretário-geral. Era tarde demais para quase tudo. Em 4 de novembro, 500.000 pessoas na Alexanderplatz, em Berlim. Era a maior manifestação na história da GDR. Entre os 20 oradores havia também políticos do regime. Günter Schabowski, o porta-voz do governo, foi recebido com aplausos e também com vaias. Em 9 de novembro de 1989, às 7h30 da noite, a apresentadora do Aktuelle Kamera, Angelika Unterlauf, leu no telejornal da GDR o texto da nova regulamentação de viagens.
os cidadãos da RDA podiam solicitar vistos para viajar à Alemanha Ocidental, com efeito imediato. Günther Schabowski, que não havia estado na reunião onde se tomou essa decisão e não havia recebido o briefing completo, havia confirmado nessa tarde em uma coletiva de imprensa que a medida entrava em vigor imediatamente, sem demora. No distrito de Lichtenberg, em Berlim, Andreas Falk, técnico de cinema de 32 anos, viu o anúncio de Schabowski na televisão a cores Sharp da sua mãe, comprada no Intershop. O quê? Pensou. Pode simplesmente abrir a porta assim? Era quinta-feira e tinha que trabalhar no dia seguinte no cinematógrafo Babylon. Pegou 100 marcos e um mapa de Berlim Ocidental do apartamento da sua mãe, voltou ao seu apartamento em Prenzlauer Berg, ligou a ZDF da Alemanha Ocidental, que transmitia um jogo de futebol, e esperou até às 10h40 quando o telejornal anunciou: Berlim Oriental abriu o muro. Vestiu a jaqueta de couro e caminhou em direção ao cruzamento da Bornholmer Straße. O tenente-coronel Harald Jäger, responsável pelo controle de passaportes na Bornholmer Straße, ligou repetidamente para os seus superiores nessa noite buscando instruções. As únicas que recebeu tardiamente: deixar passar os mais revoltosos, os que estavam na frente da fila, e carimbar os seus passaportes de maneira que os marcasse como aqueles que haviam saído voluntariamente e não pudessem regressar. Era uma tentativa de expatriá-los. A pressão da multidão era demasiada. Às 11h29 da noite, Jäger tomou a decisão por sua conta. Ordenou levantar as barreiras e parar os controles de passaportes. Andreas Falge cruzou a ponte Bösebrücke. Chegou aos últimos 30 metros da ponte, que pertenciam ao setor francês. Viu 2 policiais de Berlim Ocidental. Nesse momento, entendi que realmente estava no oeste. Não sabia para onde ir. Pegou um táxi. O taxista, ao saber que era de Prenzlauer Berg, abriu os olhos. Mas isso é o leste? Meu Deus! Andreas pediu que o levassem a Charlottenburg, onde vivia um amigo em um apartamento compartilhado. Olhou pela janela os brilhos das lojas de Berlim Ocidental, passando a velocidade de táxi. Parece a nossa Berlim, pensou. Apenas as vitrines são mais coloridas. Nunca esquecerei esses néons deslumbrantes. Quando chegou ao apartamento do seu amigo em Charlottenburg, desabou em um sofá e abriu a sua primeira garrafa de cerveja Beck's. Quilômetros ao norte, Roland Schneider seguiu os acontecimentos pela televisão a partir de Rostock. No dia seguinte, a sua esposa e os seus filhos cruzariam para a Alemanha Ocidental sem ele, porque tinha trabalho. O primeiro artigo que pediu que lhe trouxessem de lá foi uma barra de chocolate Mars, especificamente. Muitos berlinenses orientais chegaram a Kurfürstendamm, a grande avenida comercial de Berlim Ocidental. O governo da RFA entregou-lhes 30 marcos de boas-vindas e depois 100, a cada cidadão da GDR à sua chegada. Em 20 de novembro, o número de visitantes chegaria a 10 milhões. Ines Stolpe era professora de jardim de infância na Turíngia. Estava grávida do seu segundo filho. O seu marido, Stefan, era oficial da Marinha da Armada Popular, destacado em Stralsund, a 640 quilômetros da sua casa. Cruzou para a Baviera dias depois da queda do muro. Chegou à pequena cidade fronteiriça de Melrickstadt, uma cidade de 6.000 habitantes com 2 batalhões da Bundeswehr que havia vivido décadas à sombra do muro. Tocou no banco os 100 marcos de boas-vindas, que recebeu com certa vergonha, pois ela e o seu marido tinham rendimentos regulares. Trocou a fralda de Robert, o seu filho mais velho, no alto de um muro porque não encontrava fraldário. Foi aos supermercados. As prateleiras estavam quase vazias. Os que haviam chegado antes tinham comprado as bananas e os Walkmans. Os preços do que restava haviam subido. Ninguém sabia o que ia acontecer, recordou. Tudo em que tínhamos confiado e planejado era agora incerto. Em 3 de outubro de 1990, à meia-noite, a República Democrática Alemã deixou de existir. Angela Merkel proferiu o seu último discurso como chanceler federal no Dia da Unidade Alemã, em 3 de outubro de 2021, em Halle. Havia passado os primeiros 35 anos da sua vida a leste do muro.
Levava 16 anos à frente do governo alemão e decidiu usar esse momento para protestar publicamente. Uma fundação próxima do seu próprio partido, a Fundação Konrad Adenauer, havia publicado um texto que elogiava a sua capacidade de adaptação política, referindo-se ao fardo da sua biografia da RDA. A chanceler, que raramente exibia vulnerabilidade pública, deteve-se nessa palavra. Fardo? Perguntou. Uma carga desnecessária que simplesmente se pode deixar cair. Falava, disse, não como chanceler, mas como cidadã do leste, como uma de mais de 16 milhões de pessoas que viveram uma vida na GDR e que experimentam tais julgamentos uma e outra vez. Como se essa vida antes da reunificação alemã não contasse realmente, independentemente das experiências boas e más que alguém tenha tido. As pesquisas feitas desde 1990 mostram que a maioria dos ex-cidadãos da GDR continuou a sentir-se cidadãos de segunda classe no país reunificado. 2/3 continuam a senti-lo hoje. Muitos experimentaram, explicitamente ou de maneira implícita, pressão para se desfazerem do seu fardo da RDA e se adaptarem sem costuras a uma cultura que era nova para eles. Os Trabant estão a recuperar popularidade. Os restaurados podem atingir até 10 mil euros. Vitacola, produto do segundo plano quinquenal do final dos anos 50, que tentava emular os refrigerantes ocidentais, foi relançada em 1994 e é hoje a marca de cola mais vendida da Alemanha. O álbum natalino de Frank Schöbel, Weihnachten in Familie, de 1985, foi relançado em CD em 1994 e continua a vender-se a cada inverno. Quando Angela Merkel escolheu que a Bundeswehr tocasse a canção Du hast den Farbefilm vergessen, de Nina Hagen, na sua cerimônia de aposentadoria militar em 2021, não foi um ato de nostalgia pelo regime. Foi uma mulher de 67 anos lembrando-se de quem era antes de a história do século XX a transformar em outra pessoa. A GDR durou mais de 40 anos, mais do que a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar e o nazismo somados. Foi um Estado que assassinou quem tentou cruzar a sua fronteira, que espiou os seus cidadãos com uma eficiência sem precedentes históricos, que encarcerou os que dissentiam e falsificou as suas estatísticas econômicas. Também foi um Estado que deu acesso à universidade aos filhos dos operários quando, na Alemanha Ocidental, 5% dos estudantes universitários vinham de lares trabalhadores. Que construiu um sistema de cuidado infantil que permitia às mulheres trabalhar e ter filhos sem escolher entre uma coisa e outra. Que encheu de orgulho genuíno os seus atletas, os seus trabalhadores e os seus cientistas. Não são contradições. São a mesma história. 40 anos não se esquecem, e talvez não devessem.